tudo bem? Hoje nós continuamos o nosso estudo com as unidades de medida e nós temos para a aula de hoje as medidas de capacidade. Nós também temos uma medida padrão quando a gente fala de medida de capacidade, assim como vocês viram na medida de comprimento, onde o metro era a unidade padrão, nós temos na medida de capacidade o litro como unidade padrão. Vamos pensar em capacidade, quanto é que cabe dentro de um recipiente, essa é a capacidade que esse recipiente tem. Essas medidas são líquidas, né? Então vamos pensar no frasquinho de remédio, ele cabe litros ou será que ele cabe mililitros? Será que nós temos um galão de água, nós temos essa medida em litro ou em quilolitro? E uma piscina, então qual que é a capacidade de cada um desses recipientes? Ela muda de acordo com a unidade de medida mais adequada. Nós podemos falar da capacidade de uma piscina em mililitros? Podemos. Essa transformação existe? Existe. Mas é mais comum que a gente use um múltiplo do litro quando a gente está falando de um espaço, né, que tem uma capacidade muito grande. Da mesma forma que existem os múltiplos e submúltiplos nas medidas de comprimento, existem também para as medidas de capacidade. Então, a unidade padrão é o litro, L maiúsculo é o símbolo dessa unidade de medida. Nós temos as medidas maiores que o litro, são os múltiplos do litro. Decalitro equivale a 10 litros, hectolitro equivale a 100 litros, quilolitro equivale a 1000 litros. E nós temos os submúltiplos, ou seja, menores que o litro. Nós temos decilitro, é um décimo do litro, centilitro, um centésimo do litro, mililitro, um milésimo do litro. Essas são as siglas de cada uma das unidades de medida de capacidade que nós estamos estudando. Usando essas siglas, eu coloquei aqui na tabelinha de transformação, porque na mesma forma que a gente precisa transformar uma unidade de medida de comprimento, a gente também transforma as unidades de medida de capacidade. No nosso dia a dia, é muito comum a gente usar mililitro e litro para as coisas que a gente compra no supermercado, em farmácia. Então, todos os líquidos, a gente tem aí a capacidade de cada frasco, em litro e em mililitro. Usando essas duas, que são mais comuns para a gente, vamos pensar. 1 litro equivale a quantos mililitros? Olhando para essa tabela de transformação e pensando que eu tenho 1 litro, eu quero transformar essa medida em mililitros. Eu preciso trabalhar com mililitros e não mais com litro. Então, o que eu faço? Eu pego esse 1 litro e multiplico por 10 3 vezes, que é a mesma coisa que multiplicar por 1000. Então, 1 vezes 1000, 1000. 1000 mililitros é a mesma coisa que 1 litro. Se eu fosse fazer o contrário, 1000 mililitros corresponde a quantos litros? Então, eu pego 1000, divido por 10 3 vezes, ou seja, divido por 1000 e eu tenho 1 litro. Então, 1000 mililitros equivale a 1 litro. Usando essa tabela, vamos fazer outras transformações aqui. Então, eu tenho 17.400 mililitros para transformar em litro. Então, estou aqui, mililitros para transformar em litro. Eu tenho que dividir 3 vezes por 10. É a mesma coisa que dividir por 1000. Então, 17.400 dividido por 1000. Vamos lembrar do deslocamento da vírgula. Quando a gente divide por 1000, a nossa vírgula desloca 3 vezes para a esquerda. Esse número era um número natural, ele não era um número decimal, mas eu sei que a vírgula está aqui, certo?
Então, se eu tenho que deslocar 3 casas, a minha vírgula vem para cá. Eu tenho aqui 17,4, 17 litros e 4 décimos desse litro. Tudo bem? Se você não assistiu o vídeo de multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000 dos números decimais, é importante que você assista para poder fazer com facilidade essas transformações aqui, porque nós trabalhamos com multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000 diretamente nessas transformações, ok? Então vamos ver um outro exemplo, 9 litros para transformar em decilitro. Então 9 litros para transformar em decilitro eu multiplico por 10, então 9 vezes 10, 90. 3 quilolitros para transformar em litro. Então, estou aqui, 3 quilolitros para transformar em litro. Eu multiplico 3 vezes por 10, multiplico por 1000. Então, 3 vezes 1000, 3.000. 3 quilolitros é igual a 3.000 litros. 7 hectolitros é igual a quantos litros? 7 para transformar em litro, eu multiplico 2 vezes por 10, ou multiplico direto por 100. Então, 7 vezes 100, 700 litros. 6 centilitros para transformar em mililitros. 6 centilitros para transformar em mililitro. Eu multiplico por 10. Então, 60 mililitros. E é só isso. Você precisa conhecer a tabela, as siglas e saber que cada casa que você precisa movimentar para a direita, você multiplica por 10. E cada casa que você precisa ir para a esquerda, você divide por 10. Espero que tenha gostado, que tenha ajudado nos seus estudos. Dê um like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos que estão estudando o mesmo conteúdo que você, para que fique fácil a matemática deles também. Até a próxima, pessoal! Se inscrevam no canal, não esqueçam! Tchau, tchau!